Meu nome é Cassandra Wade. Tenho 41 anos, sou mãe solteira, e acabei de voltar para Portland depois de uma viagem de trabalho de 4 dias em Nova York. Arrastei minha mala pela porta da frente da nossa casa em Cedar Hills, em Beaverton, na sexta-feira, pouco depois das 18 horas. No instante em que a porta se fechou, meu filho de 9 anos, Lucas, veio correndo, com o rosto branco como papel, agarrou minha manga e sussurrou: Mãe, posso, por favor, parar de tomar os remédios que a tia Brooke me faz engolir? Eles me fazem vomitar e eu durmo o dia todo. Antes que eu pudesse responder, Brooke saiu da cozinha, braços cruzados, sorriso falso. Ele só está sendo dramático, Cass. São vitaminas especiais feitas sob medida. Coisa boa. Minha mãe acariciou o cabelo de Lucas. Escute sua tia, querido. Ela só quer o melhor para você. Meu pai assentiu do sofá. Sorte dele ter família aqui. Você fica fora metade do mês. Os três trocaram aquele olhar rápido e tenso que eu já tinha visto muitas vezes ultimamente. Lucas apertou minha mão tão forte que doeu. Naquela noite, quando a casa finalmente ficou em silêncio, escorreguei para o quarto de Brooke. No prateleira de cima, atrás de alguns suéteres, havia um pequeno frasco branco, sem rótulo, apenas um pedaço de fita adesiva com a escrita dela, vitaminas. Girei a tampa. O cheiro me atingiu como um tapa. Um cheiro químico forte, inconfundível, de remédio para dormir. Meu sangue congelou. Se você está vendo isso agora, deixe um comentário dizendo onde você está e que horas são para você. Saber que você está aqui comigo é a única coisa que me dá forças para continuar contando o que aconteceu depois. Porque o que o médico me mostrou na manhã seguinte transformou meu mundo inteiro em escuridão. Aquele frasco não saiu da minha mão a noite toda. Sentei no quarto de Lucas, encostada na porta, segurando-o enquanto ele finalmente adormecia. Cada vez que ele se mexia, eu conferia a respiração dele. Às 5h30, não aguentei mais. Acordei-o delicadamente, disse que faríamos um exame rápido antes do café da manhã e o carreguei, meio adormecido, até o carro. 25 minutos depois, estacionamos na garagem do Providence St. Vincent Medical Center. Doutora Sarah e Guian olharam para as pálpebras pálidas de Lucas, seu discurso lento e pesado, e ordenaram exames de sangue imediatamente. Eles não perderam tempo com perguntas. Levaram-no para a ala de observação pediátrica e o mantiveram lá. Eu andava pelo corredor, segurando o frasco sem rótulo no bolso do casaco como se fosse uma evidência em cena de crime. 3 horas se arrastaram. Sarah finalmente me chamou para o escritório dela, fechou a porta e deslizou o resultado do laboratório pela mesa. O número me atingiu primeiro, difenidramina nível 2, 450 nmol. Ela não suavizou, 7 vezes o limite máximo para um adulto, Cassandra. Em uma criança de 9 anos, doses repetidas dessa intensidade podem causar danos cognitivos permanentes, afetando memória, atenção e velocidade de processamento. Ela fez uma pausa, olhos duros. Alguém estava sedando seu filho com remédio para dormir em dose adulta. Minhas pernas cederam. Sentei com força. Sarah não parou. Pegou o telefone, ligou pessoalmente para o Serviço de Proteção à Criança e depois para a segurança do campus. Em minutos, uma assistente social e um policial do condado de Washington estavam na sala. Entreguei o frasco. Sarah deu a eles o relatório do laboratório e um saco de evidências lacrado. O policial fotografou tudo na hora. A assistente social me disse que Lucas ficaria internado para monitoramento e uma bateria completa de toxicologia. Eles precisavam documentar exatamente o período de exposição. Consegui tirar fotos da papelada com meu celular antes que eles levassem os originais. Sarah me deu um resumo duplicado para meus registros. Ela abaixou a voz. Leve isso para casa com cuidado. Você vai precisar. A volta para Beaverton pareceu interminável. Entrei em casa pouco depois das 15 horas. Brooke estava estirada no sofá, mexendo no celular. Minha mãe dobrava roupas. Meu pai assistia a uma reprise de golfe. Joguei minhas chaves no balcão com mais força do que o necessário, caminhei direto até a mesa de centro e coloquei o resumo do laboratório dobrado, com a face voltada para cima. Brooke se sentou devagar. Minha mãe parou no meio da dobra da roupa.
Meu pai silenciou a TV. Brooke foi a primeira a pegar. Seus olhos percorreram a página e a cor desapareceu do seu rosto. Meu pai pegou logo em seguida, franzindo a testa como se estivesse lendo em outra língua. Erro de laboratório, murmurou ele. Acontece o tempo todo. Minha mãe se colocou atrás de Brooke, mãos nos ombros dela. Querida, você só está tentando ajudar o garoto a descansar melhor. Os médicos exageram em tudo. A voz de Brooke falhou. É só uma vitamina mais forte. Kaz está exagerando. Mantive a voz firme. O serviço de proteção à criança já está envolvido. A polícia tem o frasco. Isso não vai simplesmente desaparecer. Silêncio absoluto. Então meu pai se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Você está disposta a destruir sua própria família por um mal-entendido? O aperto da minha mãe nos ombros de Brooke aumentou. Pense no Lucas. Todo esse estresse não faz bem para ele. Brooke enxugou os olhos, mas eu vi o cálculo por trás das lágrimas. Meu pai olhou para minha mãe e deu o menor balançar de cabeça. Mensagem recebida. Nada mais a dizer. Virei-me e subi as escadas. Atrás de mim, ouvi meu pai sussurrar. Deixe passar. Ela vai se acalmar. Fechei a porta do meu quarto, tranquei-a e comecei a fazer backup de todas as fotos na nuvem. Na manhã de domingo, todos saíram para ir ao Costco. Meu pai dirigindo, minha mãe no banco do carona, Brooke no banco de trás com suas sacolas reutilizáveis. Esperei até que o SUV virasse a esquina da 142 nada e me movi rápido. Eu havia pago a mais para pegar no mesmo dia na Best Buy em Tannisborne. 4 câmeras Adolescente ao indoor, brancas foscas, do tamanho de um disco de rock, projetadas para se misturar ao teto. Peguei a escada da garagem e trabalhei em silêncio. A primeira unidade foi fixada no teto do porão, diretamente acima do velho sofá de couro, ângulo amplo, cobrindo toda a área de destruição. A segunda, escondida no canto, perto da geladeira pequena, pegando a escada e a porta. A terceira foi instalada no alto da moldura do teto da sala, direcionada para a entrada principal e o corredor. A quarta, no corredor do andar de cima, posicionada perfeitamente para ver todas as portas dos quartos e o topo da escada. 10 minutos cada. Sem fios, sem luzes piscando. Vida útil da bateria anunciada, 6 meses. Associei todas a uma conta nova, mudei a senha padrão para algo que só eu saberia, ativei alertas de movimento e gravação 24 horas na nuvem. Quando ouvi a porta da garagem se abrir de novo, todas as câmeras estavam funcionando e invisíveis. Na segunda-feira, deixei Lucas na Cedar Mill Elementary, beijei o topo da cabeça dele e dirigi para o Pearl District como se nada tivesse mudado. Às 9h03, meu celular vibrou, alerta de movimento na porta da frente. Brooke, ainda de shorts de pijama e um dos meus moletons da faculdade, abriu a porta para um homem que eu nunca tinha visto antes. Cabelo escuro, casaco azul marinho, carregando 2 copos de papel do Dragonfly Coffee, na Canyon Road. Ela pegou o café, deu um beijo longo bem ali na varanda e o puxou para dentro. Eles desapareceram pela escada do porão. Troquei o feed da câmera. A câmera do sofá registrou tudo em 1080 polegadas nítido. Brooke colocou os cafés sobre a mesa, encostou levemente no encosto do sofá e subiu no colo dele. Beijaram-se como se estivessem esperando semanas. Ele riu baixo quando ela sussurrou algo em seu ouvido. Ela puxou o casaco dele, deixou-o cair no chão, pegou o controle remoto e acendeu as luzes de corda que havia pendurado no mês passado. O brilho fazia a cena parecer encenada, íntima, ensaiada. Ela olhou para cima uma vez, direto para o teto, diretamente para a lente que não fazia ideia que estava lá, e sorriu antes de enterrar o rosto no pescoço dele novamente. Na terça-feira, ele chegou às 10h41. Mesmo café, mesmo caminho, direto para o porão. Desta vez, havia música tocando uma playlist indie que ela sabe que eu odeio. Dançaram devagar no meio do tapete, descalços, com taças de vinho nas mãos. Na quarta-feira, ele apareceu ao meio-dia com comida do restaurante tailandês da Murray. Comeram sentados no chão do porão, cruzando as pernas, alimentando-se com macarrão entre beijos, rindo de piadas privadas que eu ainda não podia ouvir. Na quinta-feira, ele entrou às 9h29, carregando uma pequena bolsa preta.
Brooke trancou a porta da frente atrás dele, pegou a bolsa e o guiou para o porão. A bolsa ficou lá o dia todo. Todas as manhãs, eu me sentava na minha mesa alta, fingindo revisar apresentações de marketing, enquanto o segundo monitor mostrava minha própria casa sendo usada como se fosse um hotel. Salvei cada clipe em uma pasta criptografada, com título e data. Meu coração não desacelerava. Bebi café sem sentir o gosto. Respondia mensagens no Slack com uma mão e atualizava o feed ao vivo com a outra. Na noite de quinta-feira, já tinha mais de 30 horas de gravação e ainda nenhum áudio claro do que eles realmente planejavam, mas o padrão era inegável. A casa era deles no momento em que meu carro saía da garagem. Saí do escritório cedo, dirigi pelo dilúvio do Oregon e estacionei 3 casas adiante, sob os bordos pingando. Abri o laptop no banco do passageiro, puxei o feed do porão e esperei pela sexta-feira. Nunca entrava em casa depois do trabalho. Estacionei a 3 quarteirões, sob os cedros pingando na 141 Street, abri um pouco a janela para entrar ar e abri o laptop sobre o volante. A chuva batia no teto como se tentasse abafar o que eu já sabia que estava por vir. Às 8h17, Landon entrou carregando 2 cafés do Dragonfly, na Canyon Road, e uma pequena sacola de papel Brooke o encontrou na porta, vestindo apenas uma camisa flanela grande demais minha flanela e o puxou direto para o porão. Troquei para a câmera de ângulo amplo do porão. Ela colocou os cafés sobre o baú, acendeu as luzes de corda e empurrou ele para o sofá. Ele riu. Sua irmã só sai daqui cedo às 6, no mínimo, disse ela, subindo no colo dele. Temos o dia todo. Beijou lentamente, depois se afastou apenas o suficiente para a câmera registrar cada palavra. Tudo está nos conformes, querido. Lucas reprovou mais um teste de soletração na semana passada. A professora já enviou e-mails sobre possíveis problemas de processamento. Mais um mês nessa dosagem, e nenhum pediatra vai questionar o diagnóstico de atraso no desenvolvimento. Landon traçou com o dedo a corrente em volta do pescoço dela, aquela que eu nunca tinha visto. E então, meus pais entram com pedido de guarda de um menor com comprometimento cognitivo. A lei do Oregon é clara: se o pai é considerado inapto por ausência e a criança tem necessidades especiais, o tribunal quase sempre concede a guarda a familiares dispostos. Uma vez que eles controlam Lucas, controlam a confiança dele. Metade do patrimônio desta casa veio do seguro de vida do pai dele. Esse dinheiro era destinado ao cuidado futuro de Lucas. Os tutores decidem o que cuidado significa. Ela sorriu como se estivesse falando de planos de férias. Liquidamos o ativo, quitamos o buraco de 70 mil do papai naquela terra no Idaho, damos uma reserva para mamãe e papai, e o resto é nosso. Cassandra mantém o emprego e a mala dela. Landon arqueou a sobrancelha. Seus pais estão realmente desesperados. Mamãe sempre me escolheu, de qualquer forma. Eles vêm dando sinais há meses de como é injusto eu estar lutando enquanto Cassandra ficou com a casa no divórcio. Ela pegou o celular, meu app bancário, ainda conectado no dispositivo dela porque eu confiava a ela o cartão secundário para compras de supermercado e mostrou a tela para ele. $4.200 canadenses para Bridgeport Jewelers, tutor Black Bay. Feliz aniversário, amor. Ele a beijou com força, fazendo o sofá render. Você é louca. Eu adoro. Brooke riu contra a boca dele. Espera só até o fechamento do escro. Sentei no carro escuro, chuva escorrendo pelo para-brisa, repassando o clipe 3 vezes para ter certeza de que não estava imaginando. Cada palavra estava cristalina. Gravei a tela de toda a conversa e depois investiguei o histórico de transações. A cobrança havia sido registrada na quarta-feira, às 14h14. Notificação enviada para o antigo Gmail que eu abandonei após o divórcio, ainda vinculado ao cartão porque nunca me dei ao trabalho de atualizar. Mais tarde naquela noite, depois que Lucas dormiu, a câmera do corredor flagrou minha mãe e meu pai na cozinha, muito depois de acharem que todos estavam na cama. Meu pai derramou 2 dedos de bourbon, voz baixa. Assim que tivermos o relatório neuropsicológico, damos entrada no processo. Já falei com o advogado em Tigard. Cassandra viaja demais, trabalha demais. Negligência clássica. O juiz vai favorecer a família. Minha mãe assentiu, girando a aliança. Brooke merece essa casa mais de qualquer forma. Ela é quem está aqui todos os dias.
Meu pai tilintou o copo contra o dela. Aos novos começos. Salvei aquele clipe também, etiquetei como Cozinha 132 e adicionei ao drive criptografado. Minhas mãos estavam geladas, firmes, pela primeira vez na semana inteira. Na manhã de sábado, entrei na cozinha enquanto eles comiam cereal. Coloquei meu celular na ilha, tela para cima, volume no máximo, e apertei play no clipe do porão. A voz de Brooke preencheu a sala. Uma vez que eles controlam Lucas, controlam a confiança dele. Cassandra mantém o emprego e a mala dela. As colheres congelaram no ar. A cor sumiu de todos os rostos. Eu deixei o clipe rodar. Saí pela porta da frente às 15h07 em ponto. O cheiro de alho e orégano me atingiu primeiro. Minha mãe estava ao fogão mexendo o molho marinara. Meu pai estava na ilha, cortando a ciabatta para o pão de alho. Do porão vinham batidas baixas da música e a risada inconfundível de Brooke. Joguei minha bolsa na bancada, tirei os sapatos e puxei o celular do bolso. Um toque. Volume máximo. O clipe de quinta-feira começou a tocar pelos alto-falantes embutidos da casa, conectados à mesma rede das câmeras. A voz de Brooke ecoou em todos os cômodos. Venda aprovada pelo tribunal para fins de cuidado. Papai quita a dívida de Idaho. Mamãe pega o fundo do cruzeiro e nós levamos o resto. A colher de madeira caiu no pote. Minha mãe girou, espalhando o molho pelo backsplash. A faca do meu pai congelou no ar. Passos pesados subiram a escada. Brooke entrou primeiro na cozinha. Landon, meio passo atrás, camisa por fora, bochechas vermelhas. Ela viu o celular na minha mão e o sangue sumiu do rosto dela. Meu pai se recuperou primeiro. Desliga isso agora. A mão da minha mãe voou para a boca. Cassandra, você gravou sua própria família. Eu não me movi. O clipe continuou, mostrando o brinde de bourbon à meia-noite sobre a guarda de Lucas. A concordância silenciosa da minha mãe. Cada sílaba ecoava pelo teto abobadado. Brooke avançou para pegar o celular. Eu o levantei mais alto. Toque em mim e ele vai direto para o xerife do condado de Washington. Landon se moveu em direção à porta dos fundos, olhos inquietos. Brooke segurou seu pulso. Você não vai me deixar aqui. O rosto do meu pai ficou roxo. Você não tem direito de nos espionar em nossa própria casa. Esta é a minha casa, disse, voz calma. Mortal. Meu nome está na escritura. Meu filho, que vocês vêm envenenando. Minha vida, que vocês planejam vender. Minha mãe começou a soluçar, lágrimas grandes e dramáticas. Só estamos tentando garantir o futuro de todos. A voz de Brooke falhou. Vocês nunca estão aqui. Eu que o criei enquanto vocês correm atrás de promoções em Nova York. Meu pai bateu a faca na bancada. Você chama a polícia e destrói 4 vidas. Pense em Lucas. Quer que ele seja levado por estranhos? Encontrei o olhar dele. Estou pensando em Lucas. Por isso acaba agora. Landon tentou novamente, mais baixo. Brooke, eu realmente acho que... Ela se virou rapidamente. Estamos juntos nisso. Você prometeu. Ele olhou para mim, depois para o chão, e deu um passo lento para trás. A mão de Brooke apertou até os nós dos dedos ficarem brancos. Você encolheu. Minha mãe se colocou entre nós, braços abertos como um escudo. Cass, querida, somos sangue. Vamos conversar. Ninguém precisa se machucar. Eu dei uma risada curta, seca, sem humor. Sangue não droga uma criança de 9 anos para lucro. Meu pai deu um passo ameaçador à frente. Você denuncia isso e vamos lutar contra você na justiça por anos. Vamos dizer que você inventou tudo. Quem você acha que o juiz vai acreditar? Avós que estão aqui todos os dias ou a mãe que passa metade do mês fora? Os olhos de Brooke se estreitaram. E quando eles olharem sua agenda de viagens, suas horas extras, seus cancelamentos de babá, boa sorte em manter a guarda. Minha mãe assentiu, entre lágrimas. Só queremos o melhor para o menino. Olhei para as 3 pessoas que me criaram, que compartilharam feriados, aniversários e funerais, e senti o último fio se romper.
Vocês querem o melhor para vocês mesmos, disse. E acabaram de confessar isso na câmera. Meu pai fechou os punhos. Você vai se arrepender. Minha mãe desabou em uma cadeira, chorando alto. Minha própria filha. Brooke gritou. Esta casa deveria ser minha de qualquer jeito. Landon finalmente se soltou e correu para a porta dos fundos. A tela se fechou atrás dele. Levantei o celular, terminei a gravação e disquei 911 na frente deles. 911, qual é a sua emergência? Mantive meus olhos na minha família. Preciso de oficiais e do Serviço de Proteção à Criança na 142A7 SW Aspen Lane, Beaverton. Meu filho foi envenenado por parentes tentando roubar sua herança. Tenho vídeo e áudio como prova. Brooke avançou. Meu pai agarrou o braço dela. Minha mãe continuava chorando. A despachante manteve a calma. As viaturas estão a caminho, senhora. Fique na linha. Só desliguei quando ouvi sirenes a 2 quarteirões. O primeiro carro de patrulha chegou exatamente 11 minutos depois, luzes cortando a garoa. Uma segunda viatura veio logo atrás, seguida por um sedã não marcado do Serviço de Proteção à Criança. 2 policiais desceram na varanda enquanto a assistente social permanecia um pouco atrás, anotando. Encontrei-os na porta, com o USB já na mão, celular gravando tudo. Levei o policial responsável, o sargento Ramírez, direto para a sala de estar. Meu pai estava rígido ao lado do sofá. Minha mãe segurava lenços. Brooke estava colada à parede, como um animal enjaulado, maquiagem borrada. Entreguei o drive. 27 arquivos de vídeo, 11 de áudio, todos com data e hora. Perigo à criança, conspiração para fraude de tutela, tentativa de roubo do fundo fiduciário de um menor. Tudo o que vocês precisam está aqui. Ramírez plugou o USB no tablet da câmera corporal. O clipe de quinta-feira começou a tocar na grande tela que eu havia conectado minutos antes. A voz de Brooke preencheu a sala novamente. Tribunal aprova a venda para fins de cuidado. Meu pai avançou para pegar o controle remoto. O segundo policial o bloqueou sem esforço. A assistente social, senhora Shen, se agachou ao lado de Lucas, que tinha descido sozinho, segurando seu orca de pelúcia. Ela falou suavemente, fez perguntas simples. Ele respondeu com voz baixa. Tia Brooke me faz tomar as pílulas brancas quando a mamãe não está. Elas deixam minha cabeça confusa. O rosto de Shen endureceu. Ela se levantou. Estamos transportando o menor para avaliação médica imediata. Providence Saint Vincent já tem um leito pronto. Brooke gritou. Vocês não podem levá-lo. Ramírez leu calmamente os direitos dela enquanto a algema ainda não era necessária. Ela não estava tentando fugir. Meu pai tentou questionar a jurisdição. Minha mãe desabou em uma cadeira de jantar, chorando nas mãos. Assinei o plano de segurança temporário na hora. Lucas me abraçou forte, sussurrando. Você vai ficar comigo o tempo todo, amiga? Enquanto os policiais asseguravam a cena, puxei a escritura impressa da minha gaveta, registrei Molten Nome Account, 2019, apenas meu nome, e mostrei a Ramírez. Esta propriedade é exclusivamente minha. Estou exercendo meu direito legal de revogar os privilégios de residência de Marilyn Wade, Edward Wade e Brooke Wade, com efeito imediato. A boca do meu pai abriu e fechou. Pela primeira vez na vida dele, ele não tinha nada a dizer. Ramírez assentiu. Podemos permanecer enquanto eles recolhem os itens essenciais. 24 horas para desocupar totalmente. Depois disso, será invasão de propriedade. Shane pegou Lucas pela mão. Peguei a mochila de viagem dele e o segui até o carro do Serviço de Proteção à Criança. Brooke tentou correr atrás de nós, mas um policial bloqueou seu caminho gentilmente. O grito dela ecoou pela rua enquanto nos afastávamos. No hospital, coletaram novo sangue, fizeram exames atualizados e admitiram Lucas na pediatria para observação. Até às 21 horas, o juiz de plantão assinou a ordem de proteção emergencial por videoconferência, nenhum contato entre Lucas e os 3 adultos nomeados por, no mínimo, 72 horas, revisão marcada em 5 dias, provável extensão para 5 anos com cláusula de renovação automática se o risco persistir.
Sentei na cadeira de vinil ao lado da cama de Lucas, segurando sua mão enquanto ele dormia sob cobertores quentes pela primeira vez em semanas, sem a névoa química. A enfermeira trouxe um cobertor para mim também. Envolvi-me com ele e fiquei olhando para o monitor, piscando forte e constante. De volta em casa, os policiais supervisionaram a arrumação. Meu pai carregou 2 malas em silêncio. Minha mãe seguiu com uma cesta de roupas, olhos inchados. Brooke se recusou a arrumar a princípio, sentou-se no sofá do porão, gritando que tudo era dela por direito. Eventualmente, os policiais explicaram que ela poderia sair voluntariamente ou ser removida. Ela saiu com uma bolsa de viagem e sua bolsa de mão, batendo a porta com tanta força que a janela da frente tremeu. À meia-noite, a casa estava vazia, exceto pelo leve cheiro de alho que ainda pairava no ar, e pelo silêncio que eu não ouvia há meses. Na manhã seguinte, antes de Lucas voltar para casa, troquei todas as fechaduras. A audiência de emergência aconteceu na sala 3 do prédio do Tribunal de Família e Menores do Condado de Washington, em Hillsborough. Entrei com Melissa Hartman ao meu lado, Lucas segurando minha mão firme. O ambiente tinha cheiro de madeira antiga e lustra-louças de limão. Brooke sentou-se na mesa dos réus, ladeada por um defensor público que parecia ter no máximo 30 anos. Minha mãe e meu pai estavam sentados diretamente atrás dela na galeria, vestidos como se estivessem em um funeral. A juíza Helena Morales entrou, vestindo a toga preta, cabelo prateado impecável preso. Ela não perdeu tempo. Esta é uma revisão de custódia protetiva de emergência aos 419B100. Senhora Hartman, a palavra é sua. Melissa se levantou. Meritíssima, solicitamos a conversão da ordem de emergência para uma ordem de restrição de 5 anos, com renovação automática, indenização civil por sofrimento emocional intencional e risco médico à criança. Ela clicou no controle remoto. A tela grande acendeu com o clipe do porão. A voz de Brooke clara como cristal. Uma vez nomeados curadores, a casa é o maior ativo. Nós liquidamos. O defensor público contestou a cadeia de custódia. A juíza Morales derrubou a objeção. Eu revisei o relatório forense da Unidade de Forense Digital do Condado de Washington. A cadeia está intacta. Em seguida, veio o clipe da cozinha à meia-noite, o brinde de bourbon do meu pai. Minha mãe cobriu o rosto. Meu pai encarava adiante, mandíbula tensa. Melissa chamou a doutora Sarenuan para depor. Sara apresentou os relatórios de toxicologia, o risco cognitivo permanente projetado, e afirmou categoricamente que se tratava de administração deliberada e repetida de uma substância controlada da categoria 4 a um menor, sem justificativa médica. Isso se enquadra como abuso infantil sob a lei do Oregon, disse ela. O defensor público tentou me pintar como mãe ausente. Melissa rebateu com meus registros de viagem, contratos de babá e a frequência perfeita de Lucas até o início do envenenamento. Brooke foi a última a depor. Chorou, afirmou que as pílulas eram chás ou suplementos naturais para dormir, insistiu que só queria ajudar. A juíza fez uma pergunta. Por que não há rótulo, instrução de dosagem ou prescrição médica? Brooke não teve resposta. Minha mãe e meu pai se recusaram a depor depois que a juíza os alertou sobre perjúrio. O silêncio deles falou mais alto que palavras. A juíza Morales retornou após 20 minutos. O tribunal encontra evidências claras e convincentes de perigo imediato ao bem-estar físico e emocional da criança. A ordem de emergência é convertida em ordem protetiva permanente conforme os 107.718. Brooke Wade, Marilyn Wade e Edward Wade estão proibidos de qualquer contato com Lucas Wade por 5 anos, renovável automaticamente caso o risco persista. Foi registrada sentença civil contra Brooke Wade no valor de $48.000, referentes a custos médicos, terapia e sofrimento. O Serviço de Proteção à Criança continuará a investigação criminal paralela. Ela bateu na gaveta. Brooke desabou, chorando nos braços. Minha mãe tentou alcançá-la, mas pensou melhor e voltou a sentar. Meu pai apenas encarava o chão. Saímos para o corredor. Lucas abraçou minha perna. Estamos seguros agora, mamãe? Ajoelhei-me e olhei em seus olhos completamente. Uma semana depois, a creche onde Brooke trabalhava há 6 anos recebeu a carta oficial de confirmação do CPS.
A lei estadual do Oregon exige a demissão imediata de qualquer funcionário com constatação de abuso infantil. O arquivo dela foi marcado permanentemente. Nenhum centro de educação infantil licenciado no estado a contrataria novamente. No mesmo dia, registrei a sentença civil. A cobrança começou 30 dias depois. A luz de outubro entrava pelo novo claraboia que instalei no corredor do andar de cima, o mesmo que Lucas escolheu do catálogo. Ele completou 10 anos no mês passado. 10 velas em um bolo de chocolate em forma do logotipo do Portland Timbers. Ele as apagou todas de uma só vez. Bochechas rosadas, olhos brilhantes, sem nenhum traço da névoa química que antes os encobria. Cedar Hills parece exatamente a mesma vista da rua, mas por dentro tudo é diferente. Pintura nova em tons suaves de azul e verde. Fechaduras novas, novo código de alarme, nova câmera na campainha. O traste que criei para Lucas agora é irrevogável até ele completar 18 anos. Lei do Oregon 130.510. O patrimônio da casa, que antes fazia parte do seguro de vida do pai dele, agora está protegido, administrado por um fiduciário vinculado que escolhi pessoalmente. Nenhum parente, nenhum tribunal, ninguém pode tocar um centavo sem minha assinatura e uma ordem judicial. Brooke mora em um estúdio de 37 metros quadrados na 82 Nada Avenue. Daquele tipo de lugar em que as paredes são finas e o estacionamento cheira a óleo de fritura. A sentença civil paira sobre ela como uma nuvem de tempestade, $48.000 mais juros. A penhora salarial começou há 3 meses. 15% de cada salário desaparece antes mesmo de ela ver. A licença da pré-escola foi revogada permanentemente. Ela trabalha à noite repondo prateleiras em um supermercado 24 horas em Gresham, com crachá escrito apenas Unbroke, porque o nome completo ainda lembra as notícias. Minha mãe e meu pai alugam um apartamento de um quarto no bairro Rockwood, o complexo para idosos mais barato que ainda aceita vouchers da seção 8. Meu pai vendeu a caminhonete para cobrir o primeiro mês de aluguel. O clube de bridge da minha mãe parou de ligar. Eles comem principalmente sopas enlatadas e o que estiver em promoção no WCO. Ouvi de um conhecido em comum que eles mantêm o termostato a 16 graus Celsius para economizar na conta de luz. Eles nunca perguntam sobre Lucas. E eu nunca ofereço informações. Alguns domingos eu levo Lucas para a costa. Caminhamos descalços na Cannon Beach mesmo quando está frio, procuramos aguts. Comemos clown chowder em tigelas de pão no Mois. Ele fala sem parar sobre a escola, sobre testes para o time de futebol, sobre a nave espacial de Lego que está projetando. A professora dele do 4º ano enviou uma nota para casa na semana passada. Lucas apresentou uma melhora notável em foco e confiança. Mantenho essa nota na geladeira, ao lado do seu último teste de soletração com a mais. As pessoas me perguntam se sinto falta deles, meus próprios pais, minha única irmã. A resposta é simples: sinto falta da ideia deles. Sinto falta da versão que existia antes da ganância transformá-los em estranhos. Mas as pessoas que sentaram na minha cozinha planejando drogar meu filho por lucro, essas pessoas nunca foram família. Sangue não compra lealdade, e com certeza não justifica traição. Se você está assistindo a isto e sente aquele nó no estômago porque algo na sua casa não parece certo, ouça-o, documente tudo. Proteja seus filhos primeiro. Faça perguntas depois, porque às vezes as pessoas mais próximas são as capazes dos cortes mais profundos e a lei não pode consertar uma infância que já foi roubada. Lucas e eu estamos construindo um novo normal, só nós dois. Nossas regras, nossas risadas, nossa casa. Algumas noites ele ainda se enrosca na minha cama depois de um pesadelo. Eu o seguro até sua respiração se equilibrar. Depois, fico olhando para o teto e me lembro, nós sobrevivemos ao pior. O resto é apenas viver.